Oi pessoal, tudo bem? Mais um Ler é Viver no ar e hoje eu converso com a produtora cinematográfica Larissa Anzoateg, que é diretora de filmes de terror, e no quadro Inspira Não Pira eu bato um papo com o músico Luiz Henrique Ávila, e diretamente de Londres, então a gente bate um papo e você vai ficar sabendo um pouco de uma ação bem legal que ele fez nesses dias de quarentena, onde ele pegou seu cubo, sua guitarra e o microfone e foi cantar algumas músicas para a vizinhança. E isso viralizou em algumas redes e foi bem legal. E sobre isso e também sobre livros relacionados ao cinema de terror e à música, eu converso com eles no Ler a Viver. Muito obrigado pela companhia, vamos ficar juntos. Larissa, você é formada pela UFMS em Artes Visuais e o seu projeto de conclusão de curso foi um curta de terror chamado Zumbis do Espaço de Lá, que eu inclusive tive a honra de participar como um dos zumbis, né? E eu achei bem interessante a temática na época, e você tá aí à frente dessas produções, é muito legal, culturalmente falando, aqui para o nosso estado também, né? Que você, através das suas produções, tem mostrado um pouco do nosso estado, né? Daquilo que é feito aqui em grandes festivais. Vamos começar a partir, então, do curta Zumbis do Espaço de Lá. Como que você decidiu estar abordando essa temática no seu projeto de conclusão de curso? Você sempre foi ligada a filmes de terror? Você costumava assistir o Cine Trash, né, o saudoso Cine Trash que era exibido na TV Bandeirantes? Zé do Caixão tem alguma participação, né, nisso tudo? Enfim, conta pra gente aí como tudo começou através desse curta. Então, eu gosto muito de filmes de terror, né? Assisto desde criança. E quando eu fui fazer meu TCC, eu resolvi que eu ia fazer uma experiência realmente trash, né? Eu queria fazer uma coisa trash de zumbi. Aí comecei a pesquisar sobre o tema. E com certeza o Zé do Caixão me influenciou, assim, a fazer filme de terror. Porque ele era um cara que fazia os filmes, ele ia atrás, né, do dinheiro para fazer e fazia do jeito que dava, e ele fazia os filmes maravilhosos, né? Apesar que as pessoas às vezes acham que, sei lá, tem um preconceito, mas tem que olhar com mais carinho para os filmes dele. São muito bons. Então, assim, Inclusive, ele é desde tema criança. assim, de mestrados, doutorados, mundo afora, né? Por conta Sim, ele é desse conhecido no mundo gênero. inteiro. Os Zumbis do Espaço de Lá, então, foi o curta, né, o seu primeiro curta, que foi apresentado como trabalho de conclusão de curso, e ele foi inserido numa edição comemorativa do média-metragem Zombie, né, do cineasta catarinense Peter Baestorff. E queria que você falasse sobre essa grandiosidade, né, de ter uma obra inclusa nesse média-metragem. O que significou para você? Para mim, significou reconhecimento, né? Porque o Baestorff, ele é um dos grandes produtores independentes aqui no Brasil. E então, assim, ele querer colocar um filme meu lá no DVD dele foi para mim foi um reconhecimento, né? Até porque ele também ele acompanhou, né, todo o processo do desenvolvimento dos zumbis. Como eu estava fazendo uma pesquisa acadêmica e tinha que escrever sobre isso, ele sempre estava me ajudando, né? Mas, assim, foi legal ele gostar do filme, de qualquer forma, porque podia assistir e odiar, né? Ele achou sensacional, genial, e quis colocar lá no DVD dele. Um grande reconhecimento, até porque ele é super cultuado, né, nesse universo do cinema de terror. A gente falando do Zumbis do Espaço de Lá, de repente quem está assistindo a gente quer saber um pouco da história, né? Queria que você falasse um pouco da sinopse desse filme, desse curta, aliás. Eu queria fazer uma coisa meio regional, assim, que as vampiras são as vampiras dali da fronteira, do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Elas descobrem que Campo Grande é um lugar muito bom para vir pegar o sangue das pessoas. E, ao mesmo tempo, os zumbis, que são americanos, eles resolvem que aqui também é um lugar muito bom para começar a matar todo mundo, para acabar com a América Latina, na verdade. E aí rola um combate entre as vampiras e os zumbis do espaço de lá. Entre os 7 curtas que você já dirigiu,
tem também o Red Hookers, que é de 2012, que participou de um grande festival que é em Portland, nos Estados Unidos, que é o HP Lovecraft Film Festival. Qual que é a importância desse festival para o universo do cine de horror, né, de terror? E também queria que você falasse um pouco a respeito do Red Hookers, falando também da sinopse dele. Ok. O Red Hookers ele vai contar a história de duas irmãs, a Cherry e a Karen, que uma é super estudiosa, a outra ela leva a vida mais na moleza, assim, na moleza não, mais na diversão. Inclusive ela é uma prostituta e ela acaba que ela vai trabalhar num lugar que ela tem uma cafetã muito esquisita, começa a ir na casa dela, e a partir daí o comportamento dela muda e a irmã dela fica muito preocupada e vai investigar isso e descobre as coisas esquisitas que estão acontecendo na boate Red Hookers, que é onde ela trabalha, né? Então essa é a história do filme, e esse nome é inspirado em uma obra do Lovecraft, né, que é o Horror em Red Hookers, Red Hooker, aliás, Red Hook, não Red Hookers, Red Hook. E a gente fez esse trocadilho, né? E ali dentro do filme vai ter algumas coisas que tem a ver com o universo que ele criou. E aí o festival, ele é importante, primeiro porque ele é um festival voltado para o Lovecraft, que é um grande escritor de terror, né? E tem fãs do mundo inteiro, né? Que prestam atenção nesse festival. Tem convidados, né, que se destacam, que vão no festival também, assistem os filmes, né. Por exemplo, teve uma época que teve algumas edições que passou o Reanimator, que também é um filme inspirado numa obra do Lovecraft, que é um grande filme de terror famoso, né. Então, assim, o festival, ele é importante para ter visibilidade. Até porque ele está nos Estados Unidos, que é onde é o maior nicho, assim, né? O maior público do terror tá lá. Como a gente vai falar um pouco de literatura, queria que você indicasse seu primeiro livro. Meu primeiro livro é do Lovecraft, falando nisso, mas é um livro que ele não é de conto, é um livro que ele vai falar sobre literatura de horror, então ele não é de cinema também, mas é de literatura, e ele é bom para você entender, para as pessoas entenderem o conceito de terror, né? De como causar esse efeito. Então eu vou ler só uma partezinha da introdução. Sim. A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo. E a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo do desconhecido. Poucos psicólogos contestarão esses fatos. E a sua verdade admitida deve firmar para sempre a autenticidade e dignidade das narrações fantásticas de horror como forma literária. Para finalizar o bloco, então, Laricinha, queria que você falasse sobre os diretores que te chamam muito a atenção e os quais você é muito fã. Então, eu gosto muito dos caras que produziram mais nos anos 80. Por exemplo, o Wes Craven, né? O Sam Raimi. Tem um que não é muito conhecido, que é o Lloyd Kaufman, que foi o que me inspirou a fazer filmes, porque ele faz filme com baixo orçamento mesmo, e faz até hoje, ele está produzindo. É o Stuart Gordon. Acho que são esses assim que me inspiram mais. O Brian Yuzna. Legal. E você que está curtindo o papo sobre cinema de horror e também literatura, não desligue. A gente volta daqui a pouquinho. Julho Amarelo. Este é o mês da conscientização de hepatites virais. A cor escolhida pelo Ministério da Saúde possui o tom similar que os olhos dos infectados geralmente ficam quando a doença se manifesta, no fígado. As duas formas da doença são transmitidas por vírus e não têm sintomas aparentes. Silenciosas, as inflamações graves só são descobertas quando já estão muito evoluídas, com cirrose ou câncer no fígado. O contágio pode acontecer por contato sexual sem segurança, por uso de objetos pessoais contaminados, como escovas dentais, lâminas de barbear ou depilar, alicates de unha, compartilhamento de seringas e agulhas para drogas injetáveis e outros objetos cortantes ou perfurantes, como instrumentos para tatuagem e piercings. A vacinação é a principal forma de prevenir a hepatite B, e a imunização à doença está disponível para toda a população de qualquer idade nas unidades de saúde pública. No entanto, a hepatite C não tem vacina, mas tem tratamento,
que é oferecido no SUS gratuitamente e tem taxa de cura de mais de 90%. O Ler é Viver está de volta e eu bato um papo hoje com a Larissa Anzoateg, produtora cinematográfica, artista visual formada pela UFMS e também professora, entre as inúmeras funções, né, que essa diretora bombril acumula, ela também é professora de artes visuais de uma escola pública em Campo Grande. Quais produções que você podia indicar aqui para a galera que está vendo a gente, se aprofundar um pouco mais nesse universo para estar compreendendo um pouco mais sobre as propostas, as temáticas desses filmes, desses diretores? Quais filmes que você considera obras-primas? Tantos. Vamos lá. Pergunta difícil? É difícil. Bom, eu já falei de um que é o Reanimator, né? Eu acho que é um filme essencial, muito maravilhoso, tem que ver. Sim. O próprio Hora do Pesadelo, né? O primeiro mesmo estou falando, mas todos eles são legais. O próprio Sexta-feira 13, né? São bem famosos. Sexta-feira 13. Principalmente principalmente porque as mocinhas, né, que correm dele num ritmo muito acelerado, ficam ofegantes, suando, enquanto ele está bem tranquilo, né, caminhando, indo atrás delas para poder matar. Mas ele alcança, ele tem. Explica pra gente a diferença entre cinema de horror e cine trash. Então, o trash, ele não é que ele é um gênero, um subgênero do terror, né? Ele até pode ser considerado, mas é uma estética que pode ser aplicada a vários gêneros, né? A comédia, ao drama, enfim, a outras coisas. Por exemplo, numa novela mexicana eu falaria que é um drama trash, né? Na minha opinião. Então ele vai ser uma coisa... Tem um pouco daquele lance pastelão, né? Tem, então ele vai ser uma coisa exagerada ou uma coisa exagerada por falta de alguma coisa, por exemplo, falta de experiência, de técnica, de dinheiro, pode mostrar alguma coisa. Tem um cineasta que é o John Waters, que quando ele começou a carreira dele, ele dizia que ele era o papa do trash, porque ele deixava muito claro, vamos dizer assim, a sujeira e a falta de recursos que ele tinha mesmo para fazer o filme. E era tudo muito exagerado, né? O cenário muito colorido, que nem parecia real, as atitudes das pessoas também muito exageradas. As atuações são bem tragicômicas, né? As atuações, nossa senhora, as atuações. Em 2017 você lançou o seu primeiro longa, que é o Astaroth. E o Astaroth é justamente o nome da sua produtora, que você tem parceria com seu marido, que é o Ramiro Giroldo, e que ele é roteirista, né, de vários dos seus filmes, e também tem um diretor de fotografia, né, que trabalha com vocês, né? Que é Isso, é o Pedro Rosa. O Pedro Rosa. E este filme, ele foi segundo colocado na escolha de audiência do 4º Festival Boca do Inferno, que é um festival desse segmento, né, realizado em São Paulo. E também foi exibido em outros festivais, como, por exemplo, o Montevidéu Fantástico, que é do Uruguai, que é lá no Uruguai. Queria que você falasse a respeito dessa produção, seu primeiro longa, a história, e como também foi o privilégio de estar podendo contar com ele, sendo disponibilizado pela Amazon Prime, né, nos serviços de streaming. Então, esse foi o nosso primeiro longa. A gente levou 6 meses para gravar, só que na verdade foram 15 diárias, se eu for juntar, né, as diárias mesmo, e ele levou uns 2, 3 anos para ser finalizado, porque aí era comigo e com meu marido aqui em casa, mais demorado, né. Foi gravado a maior parte em Campo Grande, mas algumas partes foram em São Paulo. Ah, entendi, legal. Porque o Pedro, ele é de lá, de São Paulo, né, o Pedro Rosa. Ah, sim. Então a gente teve coisas que ele gravou lá, e aí, tipo, eu já não tinha mais dinheiro para viajar, e aí eu dirigia por webcam, assim, né, ele ligava o Skype lá. Remotamente, né? Igual a gente está fazendo. Remotamente, estava à frente essa gravação por conta do corona. Naquela época não tinha corona, era falta de dinheiro mesmo.
E... Foi na raça Não, mas aí mesmo, deu tudo certo. A história da Astaroth é a história da Astaroth, que é uma deusa, que ela quer vir para o nosso mundo carnal, e ela conta com o Gregório, que é um tatuador que é fanático por ela, né? Ele quer ter a Astaroth perto dele, quer namorar a Astaroth, casar, enfim. Uhum. E ele faz umas magias com as tatuagens dele. E nisso, né, ele envolve 3 amigas que moram numa república. E aí, quando ele começa a envolver essas meninas, é que começa a trama do filme. Então, cada uma tem uma característica muito forte, né? Elas são mulheres muito fortes. Mas, mesmo assim, elas, quando vê, já estão no meio da confusão. Sua segunda indicação, qual é? Então, essa aqui é a minha segunda indicação, que é do Stephen King. É um livro dele que não é uma ficção, né? É um livro mais teórico, que ele vai fazer as observações e os pensamentos que ele tem sobre o gênero de horror e principalmente do cinema. Aqui está a verdade final sobre os filmes de horror. Eles não amam a morte, como alguns têm proposto. Eles amam a vida. Eles não celebram a deformidade, mas, habitando a deformidade, cantam a saúde e a energia. Eles são os purificadores da mente, tirando não rancor, mas ansiedade. Stephen King. Tá e é um vendo? livro muito legal para entender o gênero. Então essa é uma obra para você que está nos assistindo e que quer entender um pouco desse universo do cinema de terror, que é um universo, por esse bate-papo que você está vendo entre eu e a Larissa, fantástico, né? E agora também eu conto com a participação aqui no programa do músico Luiz Henrique Ávila, que direto lá de Londres está falando aqui com a gente. Diferença de horário de 5 horas, né, Luiz? 5 horas, isso. E o Luiz vai participar do quadro Inspira Não Pira, roda o VT. Dia desses, diante da pandemia que a gente está vivendo, está enfrentando, o Luiz pegou sua guitarra, seu cubo e microfone e decidiu fazer uma apresentação musical de uma música do Bob Marley, que se chama Three Little Birds, que fala muito a respeito de esperança, para a vizinhança que mora no condomínio, ali onde ele possui a sua residência. Foi muito ovacionado pela vizinhança por conta disso, por estar nesse momento diminuindo um pouco desse estresse e dessa tensão, né, por conta do coronavírus. E em um outro momento ele também homenageou o movimento que combate a violência contra os negros. Luiz, Black Lives Matters. me conta como é que foi, por que você decidiu estar indo se apresentar, né, para a vizinhança, estar propiciando esse momento anti-estresse, digamos assim, né, por conta do corona? Bom, o que eu tenho feito? Eu tenho ficado trancado no meu quarto, graças a Deus eu tenho uma companheira que é uma guitarra, né? Eu costumo dizer que a partir do momento que você aprende a tocar um instrumento, você nunca está sozinho. Então, assim, é um pretexto, né? Eu posso não estar trabalhando, tocando na noite, mas eu posso estar estudando, eu posso estar gravando, então eu posso me ocupar o tempo todo. Não é desculpa para mim ficar parado. Sim, Além eu trabalho numa de você ser músico, né, de trabalhar com isso, você trabalha numa empresa também, né? Do ramo alimentício. Você gosta de cinema de horror, de terror? Eu gosto, eu já fui mais aficionado, assim, em outros tempos, assim, quando eu era mais novo, assim, eu confesso que, assim, não só pelo horror, mas eu acho que de uns anos pra cá, eu tô muito relapso com relação a cinema. Eu já fui mais cinéfilo há anos atrás, mas eu acompanho, né? Mas, assim, na minha fase, assim, da minha adolescência, para os meus 20 e poucos anos, assim, eu era bem mais por dentro do terror, que era a época áurea, né? Era a época dos clássicos do Jason, do Freddy Krueger, do Massacre da Serra Elétrica. Essa era a época, assim, que eu... Filmes emblemáticos, né? Eu assisti A Hora do Pesadelo 4 no cinema, no Cine Campo Grande. O meu avô me levou no cinema, eu era adolescente, você não podia entrar, tipo, desacompanhado, porque tem cena de sangue, de morte e tudo mais. Uhum. O meu irmão quis assistir Rain Man, que era um filme do Tom Cruise e do Dustin Hoffman, né? E eu queria assistir A Hora do Pesadelo 4, e meu avô falou, e agora, eu vou com esse ou vou com aquele, né? E o meu avô acabou tendo que ir comigo porque eu não entrava desacompanhado.
Já que a gente está nesse clima, né, bem amistoso aqui na gravação, já pude ver vários shows seus aqui em Campo Grande. Na minha opinião, você é um excelente guitarrista e queria que você, nessa perspectiva, que a Larissa pedisse uma musiquinha aí, né, antes de você estar indicando o seu primeiro livro e eu estar me despedindo dela. Como eu sei que ele toca blues, né, já tocou no Bêbados, eu vou pedir Suspicious Mind do rei Elvis Presley. Aí. Muito boa pedida, muito boa. Vamos lá, o rei é sempre bem-vindo. Toca um trechinho aí pra nós. We caught in a trap. I can't walk out. 'Cause I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe in what I say. We can go on together with suspicious minds. Oh! Bom. Essa merece palma, né, Larissa? Merece. Vou me despedindo da Larissa. Para quem não sabe, ela também é uma excelente cantora. Já cantamos muito no coral da UFMS, né? Em outros tempos, né, Larissa? E é verdade. Muito obrigado pela sua participação. É sempre um privilégio estar conversando com você. E eu te desejo muita sorte nas suas próximas produções, porque eu sei que tem muita coisa engatilhada aí, né? Beleza, obrigada pelo convite. Sucesso para todo mundo aí. Vamos ter força para passar a quarentena. É isso aí. Um beijão. Beijo. Com essa música, então, do Elvis Presley, né? Eu vou para um breve intervalo e volto em seguida. Fique ligado. Novas ideias e necessidades surgem todos os dias. Por isso é preciso reinventar, adaptar, renovar. A Assembleia Legislativa é um bom exemplo disso. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Ao eliminar as barreiras físicas e de comunicação entre o parlamento e a comunidade, a Casa de Leis foi finalista do prêmio Assembleia Cidadã. Padrões internacionais de navegabilidade no sistema de busca do portal na internet garantiram o 4º lugar em transparência no país. Os novos totens de ponto eletrônico trouxeram mais confiança e controle na gestão de pessoal. E em breve, todos os documentos protocolados no Legislativo estarão totalmente digitalizados e acessíveis de onde você estiver. Mais eficiência e conexão. Uma Assembleia moderna próxima do cidadão. Essa é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Entre, acesse e participe. O Ler é Viver está no ar. Luiz, pedi para você escolher 2 livros essenciais que na sua opinião, todo músico devia estar lendo, né? Certo. Qual que é o primeiro? O primeiro livro que eu vou recomendar é aqui, ó, B.B. King, né? Uma Vida de Blues, né? Eu sou um músico de blues. Esse livro ele se trata da autobiografia do B.B. King, né? Eu acho que não apenas eu, acho que todo músico gosta de biografias, porque assim, não só pelo lado pitoresco da história, mas porque eles contam histórias da sua profissão, né? Então a gente quer saber essas pessoas que venceram, que chegaram lá, né? O que elas... Em meio a essas grandes histórias existem muitos dramas, né? Pessoais. Com certeza. Você é um cara que acompanha a música de perto, você sabe, né? Não é fácil. É uma montanha muito alta, que é muito bonito quando você está no topo, mas a escalada dela é muito dura, muito árdua, muito difícil, né? E não foi difícil com o B.B. King, até porque ele é um negro que viveu nos Estados Unidos. A gente está vendo aí essa questão aí do racismo nos Estados Unidos, né? O B.B. King, ele é neto de escravos, né? A avó dele foi uma escrava liberta, né? A mãe dele é a primeira geração de uma escrava já, né? Então o B.B. King viveu a escravidão
e viveu na fazenda, colhendo algodão, né? Então, assim, o próprio livro conta essa história maravilhosa, né? Eu sou um cara apaixonado por blues, então você não apenas conhece a história do artista e os caminhos profissionais, né, que fizeram ele ser um cara vencedor, você conhece também uma história que infelizmente ainda é real, que é a história do preconceito, principalmente com as pessoas negras, né? Vou ler o prefácio. O livro, lembrando, o livro ele é de autoria do próprio B.B. King, com a ajuda do David Hitz. O David Hitz é um cara especializado em biografias. O David Hitz, ele apenas estruturou o livro. O livro, as palavras são todas do B.B. King. Então, a princípio, o B.B. King é o autor do livro, né? O primeiro capítulo, chamado Memória do Coração, né? Aí você entende por que ele chamou alguém para ajudar ele a escrever um livro sobre a história dele mesmo. Ninguém conhece melhor do que ele mesmo. Mas a primeira frase do livro: não me dou bem com palavras. Então já explica que está me ajudando. Então vamos lá. Imagina se ele se desse bem, né? Não me dou bem com palavras. Nunca consegui me expressar da forma como eu queria. Minha mente luta contra a minha boca e os pensamentos ficam entalados na garganta. Às vezes eles ficam lá por segundos ou até minutos. Alguns pensamentos ficam por anos. Outros ficaram escondidos em mim durante minha vida inteira. Eu gaguejava quando era criança. O que estava dentro de mim não conseguia sair. Eu ainda não sou fluente, de fato. Não conheço muito boas palavras. Se eu, por acaso, fosse acusado injustamente de um crime, eu teria muita dificuldade de me provar inocente. Eu gaguejaria, engasgaria até que o juiz me mandasse para a cadeia, especialmente porque sou negro. As palavras não são minhas amigas. A música é sons, notas, ritmos. Eu falo por meio da minha guitarra e da minha música. Talvez por isso eu tenha me tornado um solitário, alguém que adora a privacidade e não se revela com facilidade. Minha afabilidade pode enganar você. Você entra no meu camarim, aperta a minha mão, posa para uma foto e conversa um pouco comigo. Eu serei o cara mais educado que eu puder ser, esperando que você também seja comigo. Ficarei realmente feliz de conhecê-lo e trocar um pouco de calor. Tive encontros agradáveis com milhares de pessoas ao redor de todo o mundo, mais de 90 países. Mas poucas, se é que alguma, me conheceu na realidade. E isso inclui minha própria família. Não é que eles não queiram, é porque eu guardo os sentimentos para mim mesmo. Se você me magoar, provavelmente não lhe direi isso, apenas seguirei em frente. E esta é a maneira de me curar. E cara, é assim que eu tenho seguido em frente ao longo de toda a minha vida. O B.B. King se mostra uma pessoa que, na verdade, ele é bastante fechado dentro do casulo dele. Introspectivo, né? Para você fazer uma pessoa colocar isso para fora, né? Foi necessário esse autor, com certeza, para ajudar. Eu acho que o prefácio já explica tudo. E o engraçado é que, por mais que ele seja tão introvertido, como ele relata aqui, como ele relata ser, no livro ele se abre de uma forma tão transparente. Então, assim, se ele realmente é essa pessoa super introvertida, o David Hitz fez um trabalho fenomenal de fazer ele se abrir, porque ele conta a história dele como se você fosse o melhor amigo dele. Ô Luiz, e o segundo livro, qual é o nome, o autor e a história? Eu escolhi um internacional e agora vai um nacional, e é um livro de teor mais técnico, e é esse livro Harmonia e Improvisação, tá? Por que eu escolhi Harmonia e Improvisação. Exatamente, é um livro de teoria musical. O autor desse livro se chama Almir Shediac, né? Eu posso dizer, assim, na minha humilde opinião, que o Almir Shediac é o autor mais importante da música brasileira, mais importante para o ensino da música. Esse livro é um dos livros que foram fundamentais no meu aprendizado musical. Eu carrego esse livro comigo há mais de 20 anos. O Almir Shediac, para você fazer uma ideia, ele fez songbooks. O que é um songbook? Você é um cantor, João, você toca músicas, mas às vezes você não sabe teoria. Mas isso não te impede. Tem muito músico que não sabe teoria, mas isso não te impede de fazer músicas. Então, assim, ele fez songbooks. Ele pega todas as suas músicas e eu sou um fã do João, eu quero aprender todas as músicas do João. Você vai na livraria, eu quero o songbook dele.
Tem todas as suas músicas escritas. Nossa, que Ele fez trabalho primordial, hein? Ele fez o songbook do João Gilberto, do Tom Jobim, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Chico Buarque. São só alguns. Ele fez mais de 20 songbooks. Ele Nossa. é falecido, o trabalho dele é gigantesco. Com uma leitura técnica, muitas pessoas podem não compreender, né? Então eu decidi ler. Isso está no próprio livro do Almir Shediac, nas orelhinhas do livro e pouco antes do prefácio. Alguns artistas importantíssimos da música brasileira que se utilizam desse livro para estudar. São pessoas que quem conhece da música brasileira sabe que são pessoas de peso e pessoas que sabem muito de música. Eu vou começar com o Djavan, é um dos caras que recomenda o livro. O Djavan tem uma música extremamente rica e complexa. Olha o que ele fala aqui. A complexidade da teoria musical resulta numa grande dificuldade para muita gente que quer aprender música. O Almir Shediac fez um estudo profundo do assunto e descobriu uma forma simples da gente aprender, tornando possível o acesso de todos a esta matéria. Este livro, além de original, é também o mais importante instrumento que um músico formado ou em formação pode dispor. Aproveite. Outro cara aqui que recomenda o livro é o Herbert Viana, cantor e guitarrista dos Paralamas de Sucesso. O conhecimento teórico da relação das notas, tons e formações de acorde, é super técnico, né? Está chegando para mim de uma forma não acadêmica. Ou seja, depois do meu conhecimento prático. Ou seja, o Herbert Viana, ele é um cara que aprendeu sozinho, e quando ele começou a ler esse livro, ele começou a compreender as coisas que ele fazia, né? Veio de uma forma não acadêmica, depois do meu conhecimento prático. Nem por isso ele é menos útil, talvez até pelo contrário. Comparo isso à minha experiência universitária, em que várias vezes eu pensei quanto seria útil se aquilo que eu aprendi na teoria eu tivesse aprendido antes na prática. O medo da teoria some, tudo se torna mais simples. O conhecimento contido nesse livro é uma ferramenta de grande valor para que o músico descubra as suas próprias leis e torne a sua música uma expressão verdadeiramente pessoal. Gal Costa, onde ela fala que ela estuda, ela usa esse livro como ferramenta de estudo. Olha só. Harmonia e Improvisação, além de ser o primeiro livro do gênero editado no Brasil, isso foi na década de 90 que foi lançado, né? Faz muito tempo e atual até hoje, né? A teoria, essa teoria que ele ensina existe há séculos, na verdade, né? A teoria musical livro atemporal. Muda, né? É um livro atemporal, isso mesmo. O primeiro livro editado no Brasil ensina de maneira inteligente e objetiva os elementos básicos da música, proporcionando assim um aprendizado gradativo e aberto a um número maior de estudantes. Eu estou estudando por ele e tem sido muito importante para o meu desenvolvimento musical. E agora esse último que eu deixei porque é pesado, aliás, é o último ali antes de começar o prefácio do livro. Almir Shediac nos deu uma escola, o seu livro. Com muito trabalho, pesquisa e dedicação, criou uma maneira prática, correta e agradável de se tocar violão. Parabéns. Aí ele faz um trocadilho, ele chama o Almir Shediac de Almir cheio de arte. Né? Quem que foi esse? Vou te falar aqui. Tá. Almir Shediac, João Gilberto. Olha só. João Gilberto, o pai da bossa nova. Hein? O João Gilberto, ele é referenciado no planeta inteiro. Junto com o Tom Jobim, são os dois maiores nomes da música brasileira. Para quem vive no exterior, você fala para um músico, eu sou brasileiro, a primeira coisa que eles falam, João Gilberto e Tom Jobim. Esse livro, pelo que você contou, é essencial também para os acadêmicos, né, que estão cursando música nas universidades, para estar compreendendo realmente o que é a teoria musical. Porque eu tenho alguns amigos que fazem faculdade de música e dizem que a disciplina de teoria musical é muito complexa e é uma ferramenta que eles podem estar utilizando para estar aprendendo um pouco mais, né? E, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Achei muito legal a sua atitude de estar propiciando esse momento, nesses momentos aí, por 2 vezes as pessoas que moram aí no condomínio, né, aí em Londres, de você estar aliviando essa tensão por conta da pandemia.
E com a música Three Little Birds, do Bob Marley, que foi a que viralizou, né, nas redes sociais, através da sua interpretação, queria que você finalizasse, eu vou finalizar o programa com você cantando e tocando Three Little Birds. Muito obrigado pela sua participação, boa sorte aí, e vamos seguir em frente, né, nos precavendo para a gente estar combatendo o coronavírus. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, João. Saudade aí de todos os amigos, de você, saudades da minha família. E é isso que eu falo, se cuidem, porque eu quero ver todos vocês aí, o dia que eu estiver de volta, que os voos estiverem liberados e eu poder voltar, eu quero dar um abraço em todo mundo. Então eu preciso que todos vocês se cuidem. Você também, hein? É isso, Ler é Viver fica por aqui. Eu te espero na próxima. About a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. I woke up this morning, smiled to the rising sun. 3 little birds pitched by my doorstep, sing with sweet songs, melodies pure and true. This is my message to you, you. Don't worry about a thing.